Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje, domingo 28 de junho de 2020. O tema é oferecendo oportunidades de salvação. Quando nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva foram para distante de Deus e o pecado fez a separação entre Deus e o homem. Contudo, através do plano da redenção, Deus ofereceu à humanidade a possibilidade de ser salva novamente. E esta possibilidade de salvação estava em uma pessoa, Jesus Cristo. E através dele, toda a humanidade pôde então reencontrar-se com Deus. A escritora Ellen White chama de Cristo de a ponte sobre o abismo. O abismo foi criado para que nós pudéssemos nos separar de Deus através do pecado. Mas Cristo é a ponte que nos liga a Deus. Lucas 19, verso 10, quando no contexto nós temos Zaqueu, que é um símbolo da humanidade caída. Claro que ele era ser humano e era pecador como todos nós somos, mas ali está alguém que estava distante de Deus, distante de Cristo, mas que pôde encontrar-se com Cristo e ter a salvação entrando em sua casa. E no final daquele texto, no verso 10, nós temos o resumo da missão de Jesus Cristo. E o resumo é: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lá em Tiago 5, verso 19 e 20, o texto diz: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Nós temos então a possibilidade de fazermos parte do processo da salvação das pessoas. Nós podemos ser o meio, o instrumento, o vaso usado por Deus para conduzir a outras pessoas que estavam completamente perdidas, que estão completamente perdidas, a possibilidade da salvação. Assim, da mesma maneira que eu e você fomos encontrados por Deus, através de um instrumento humano, alguém que tocou a nossa porta, alguém que deu um estudo bíblico, alguém que ofereceu a possibilidade de salvação, então nós podemos também ser condutos de Deus para a salvação das pessoas. Nós temos nessa lição de hoje um resumo sobre o livro de Romanos, mostrando que Deus, através da justificação dada por meio de Jesus Cristo, salvou o homem. Lá em Romanos, no capítulo 10, fala como nós podemos ser salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o texto também diz: e como invocarão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem fale? Então, queridos, nós precisamos falar, nos expressar e contar para as outras pessoas do amor de Deus, oferecendo-lhes oportunidades de salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo podcast. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.